Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 91, que diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que desvasta ao meio-dia. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, nenhum mal chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam nos seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilha, né? O Salmo 91. É certo que muitos usam o Salmo 91 como um amuleto, como um talismã, né? Certamente esse salmo é um salmo preferido de muita gente gosta do Salmo 91, ama o Salmo 91. O Salmo 91 digamos que é um salmo de proteção, né? E às vezes você assistindo esses programas vespertinos de televisão, é comum até você ver aí algumas pessoas sensitivas e místicos, e eles até receitando, né, o Salmo 91 para você usar como salmo de proteção, para você ler como salmo de proteção em viagens, etc. É um salmo bonito, é um salmo de Davi, e eu acho interessante quando ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Uma coisa é você visitar, né? Você vai numa casa e você diz assim: eu vou visitar um amigo. Você uma visita é uma coisa, você ser habitante daquela casa é outra coisa diferente. E quando ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora, né, à sombra do Onipotente. Você não é um visitante de Deus, você não é uma pessoa que não tem compromisso, que não tem intimidade, você é aquele que se abriga, você é aquele que habita nessa habitação, nesse abrigo do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Ele pode dizer do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. É um salmo cheio de promessas, né? Promessas de proteção realmente. E a gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida a Cristo Jesus, a gente pode ter confiança que Ele está conosco em todo momento, né? Quer na terra, no mar ou no ar, o Senhor está conosco, nos dando proteção. Eu sempre que ando, em qualquer viagem que faço, seja ela no transporte público, seja uma viagem aérea, estou sempre pedindo, né? Senhor, esse avião aqui, por exemplo, tá? Ele é conduzido por um piloto, mas ele é guiado por ti. Abençoa aquele que está ali comandando e que o Senhor esteja à frente, não permita que nenhum mal aconteça com as vidas aqui, que essa viagem seja tranquila e que a gente chegue no destino com segurança. A gente deve pedir e confiar, né? Aquele que habita no esconderijo de Deus tem essa segurança que o Senhor está ali protegendo todo o tempo. Mas uma coisa que eu acho interessante é que na tentação de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado ali no deserto pelo diabo, o diabo disse assim, a partir do versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí ele remete o Salmo 91.
Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então veja como é interessante. Este Salmo 91 e a palavra de Deus, ela nos garante proteção, ela nos garante que o Senhor vai nos guardar de perigo, dos males, né, de serpentes, de picadas mortais. Mas aqui Jesus nos dá um exemplo de que a gente também deve fazer a nossa parte, né? Nesse cuidado de Deus, a gente não deve nos colocar. Eu não posso me colocar em uma situação de perigo, porque eu acredito que o Salmo 91 está me garantindo que Deus vai me proteger, né? E eu me colocar agora numa situação de perigo. Por exemplo, pessoas que vivem num relacionamento abusivo, né? Conhece um homem, uma mulher conhece um homem, sabe o histórico dele, que ele tem um histórico de agressão com as mulheres e violento. Então ela parte nesse relacionamento achando que comigo vai ser diferente, né? Então deixou de ser prudente. Jesus disse que a gente também deve ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A pessoa deixa de ser prudente, deixa de fazer a sua parte e se coloca em situação de perigo desnecessariamente. Um outro caso, a gente soube de um caso recente que aconteceu aqui no Recife. 2 turistas alemães, eles vieram para cá, desembarcaram ali no porto do Recife e vieram fazer um turismo no centro da cidade, né? Recife é uma cidade extremamente violenta, perigosa, a gente sabe, com muitos ladrões, né? E um deles usava um relógio caro, que chamou a atenção do marginal. E ali eles foram abordados e um deles sofreu uma pancada grande na cabeça, foi para o hospital e veio a óbito. Então, assim, a gente deve, cada lugar que você for, você tem que procurar saber um pouco a história daquele lugar, né? A gente vive hoje num tempo tão difícil que aquelas pessoas que têm algum poder aquisitivo devem viver como se não tivesse, né? Felizmente, a gente não pode nem ostentar muito as coisas que a gente tem, porque o perigo ronda em todo o tempo. É um perigo sair com o celular na rua, é um perigo usar um celular no transporte público, né? Tá sempre é muito arriscado, né? Evitar joias mesmo, né? Quem pode usar objetos de ouro, né? Evitar tudo isso, porque são situações que você pode evitar, são situações de perigo que você pode evitar na sua vida, né? E tem muitos outros exemplos, né? A Praia de Boa Viagem é outro exemplo. Ali está escrito que você não pode se banhar em determinadas áreas, que é uma área de tubarão, né? Já houve vários ataques de tubarão na Praia de Boa Viagem. E também tem os perigos de afogamento, tem determinados momentos que a maré está alta. Então a pessoa quebra essas regras todas, né? E entra de mar adentro, achando que Deus vai proteger. Então tem que ter realmente muito cuidado com isso, né? Façamos a nossa parte, foi o que Jesus disse, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, não porás o Senhor teu Deus à prova. Nessa tradução, na linguagem de hoje, Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Então a gente deve evitar muitas situações que a gente pode nos causar algum mal. Há muitos anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás, mais ou menos, meu irmão Marcelo, teve a casa dele arrombada aqui em Cajueiro, né? Os marginais entraram de madrugada, ele estava morando sozinho e renderam ele, amarraram ele no quarto, pegaram alguns objetos da casa, televisão, guitarra que ele tinha, enfim, foram 4 elementos, né? E que deixaram ele amarrado e que levaram vários objetos dele numa madrugada de um dia da semana, de um dia comum. E aí, quando eles foram embora da casa, um deles, que Marcelo acreditava que seria o líder daquele grupo, né, o chefe ali da gangue, ele ainda saiu dizendo para Marcelo, feche bem a sua porta, viu? Feche bem a sua porta.
Então, realmente, meu irmão, ele não tinha esse hábito de fechar bem, de botar os cadeados na casa, de trancar tudo direitinho, né? E aconteceu essa situação desagradável. E depois ele recuperou alguns objetos, mas essas coisas acontecem e a gente deve ter, então, cautela, né? Como Jesus disse mesmo, né? A palavra é essa. Prudência, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então não é porque a gente tem o Salmo 91 e todas essas promessas aqui de proteção, praga nenhuma chegará ao meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tudo isso é verdade, em situações que a gente não procura, né? Que a gente não está se colocando ali, tentando a Deus, como diz a palavra. O Salmo é maravilhoso. Ele traz essa mensagem para a gente rica, né, de que a gente está seguro nas mãos do Altíssimo, né, como diz uma canção, seguro estou nos braços, né, daquele que nunca me deixou. Ele não nos deixa, ele não nos abandona, mas a gente deve evitar toda sorte de situações que possa proporcionar, né, um possível ataque do inimigo. Andar pelas noites em ruas desertas, né, de noite, são muitas precauções que a gente deve ter, né, para que o mal não nos atinja, sabendo que o Senhor está nos guardando sempre, mas fazendo também a nossa parte. Amém? Que Deus nos abençoe. Esse salmo é lindo, ele é maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo salmo.